Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja. É um privilégio estar com vocês nessa noite tão especial. Segundo domingo do ano de 2021, esse tempo tão gostoso. É tão bom adorar, é tão bom adorar. Agora, é claro, não está tão bom assim porque a gente está distante, mas a nossa oração é para que esse ano nós estejamos bem juntinhos o mais breve possível, tá bom? Enquanto isso, a gente continua assim de forma online, celebrando, adorando. Eu te convido a adorar e cantar essa canção tão importante sobre a amizade de Deus para com o homem. Vem com a gente. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Cante comigo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom, de Jesus, meu bom, de Jesus, meu bom pastor. Jesus, meu bom pastor. Oh, Jesus, meu bom pastor. Jesus, meu bom pastor, aleluia. Oh, Jesus, meu bom pastor, meu amigo, teu amigo também. Escute. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai,
O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Cante. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, somente nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Somente em Jesus. Oh! Ele exaltado, Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Cante comigo. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Será que você pode cantar aí em casa? Ele é o Senhor, Ele é
Senhor, sua verdade sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Gente, privilégio ter você aqui com a gente nesse encontro de redenção. Queria, dizer para você que tem apoiado a gente, para a gente poder apoiar outras pessoas também. Sou muito grato a Deus por cada um de vocês que tem estado perto, que tem contribuído com essa causa, que é propagar a redenção através da internet, propagar a redenção através da preparação de um novo lugar para o Projeto Redenção, propagar a redenção através da ajuda na periferia que nós temos prestado. Então, eu quero de fato te convidar a você continuar apoiando estas causas tão importantes. E obrigado por estar junto. Está aí o nosso Pix, número da conta do Redenção, para você enviar a sua contribuição. Não deixe de contribuir, isso vai ajudar muito a vida de outras pessoas, tá? Coração cheio de alegria por você estar conosco nesse tempo. Eu queria te convidar para ler comigo o texto que está aí, já vai estar descrito aí na sua tela, que é Mateus capítulo 14, dos versos de número 22 a 33. Esse texto, ele é a descrição do que aconteceu logo em seguida, a primeira multiplicação que Jesus fez dos pães e peixes para alimentar a multidão. Logo a seguir, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar, sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, tenham bom ânimo, sou eu, não temam. Respondendo-lhe Pedro, disse: és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Queria te convidar para pensar comigo sobre andando sobre o mar das incertezas. Andando sobre o mar das incertezas. Depois de um milagre extraordinário, como o milagre da multiplicação dos pães, que os discípulos não entenderam. Eles não entenderam como 5 pães e 2 peixinhos podiam alimentar uma grande multidão. E muitas vezes nós temos muita dificuldade em entender o milagre da vida. O milagre da vida está acontecendo conosco, diariamente, mas a gente tem dificuldade de compreender o que seja a própria vida. Os discípulos estão num barco, eles imaginam que eles estão exatamente no centro do propósito que Jesus tem para a vida deles, mas eles estão sozinhos. Sabe, é muito interessante quando a gente para pensar no nosso país, na última década, não está tão longe assim. O Brasil passou momentos inimagináveis. Quando o Brasil descobriu o pré-sal, mais uma série de fatores que estavam acontecendo de forma mundial,
o Brasil era a 8ª economia do mundo. Um período de prosperidade vinha acontecendo, não por um político, por um plano político, mas por uma conjuntura de fatos que a nação estava vivendo, né? Nós tivemos o sonho de banir a fome, fome que está de volta no nosso país, fome mesmo, que está junto com a miséria, né? Nós chegamos a ter sonhos de uma vida política mais justa. Então, um movimento de transformação tomou conta há poucos anos passados, planejando que houvesse uma renovação na política do nosso país, né? Uma renovação que não aconteceu, mas era um desejo de milhões de brasileiros, e quando eu digo isso, uma série de sonhos que estavam vivendo. Há ainda um desejo de maior igualdade entre os brasileiros, né? Os brasileiros no mundo, todos os brasileiros que estão dispersos pelo mundo estavam olhando para o nosso país dizendo: o que vai acontecer do nosso país? Mas hoje, juntamente com as nações do mundo inteiro, nós estamos diante de um mar de incertezas. As pessoas não têm certezas, elas não sabem se os sonhos que elas estão vivendo ou que elas planejam viver, se eles são factíveis. As pessoas hoje têm sonhos pequenos, é engraçado isso. As pessoas sonham com abraços. De vez em quando a gente está empolgado como brasileiro, conversando com uma pessoa que a gente encontrou de máscara, e a gente ensaia algo, né? Mas a gente retorna às impossibilidades. Quando a gente pensa sobre andar sobre as águas, ou andando sobre as águas, sobre um mar de incertezas, a gente é chamado em primeiro lugar, não para ser convidado a se atirar aí, mar adentro na vida das incertezas, a gente é chamado para observar Jesus. E a primeira coisa que eu quero te convidar para observar na pessoa de Jesus é a prioridade de Jesus. O texto de Mateus capítulo 14 nos diz que as multidões estavam famintas de ouvi-lo. Elas foram para um lugar um pouco mais distante, ali no entorno do Mar da Galileia. Não era um lugar onde eles estavam tão próximos da cidade, mas elas foram porque elas precisavam de Deus. O ser humano está sempre aflito, e quando a gente pensa em multidão, você pode imaginar uma multiplicação de problemas, e você pode dizer que isso gera para qualquer pessoa que não for Jesus, ansiedade, angústia, e uma sensação de que nós nunca vamos atender às demandas das pessoas. Por quê? Porque nós somos humanos, e as pessoas parecem sempre ter necessidades. Então, uma aflição que toma conta de qualquer pessoa que vive para ajudar outras, o desejo do meu coração é fazer isso também, é que a gente sempre deixa alguém para trás, a gente não consegue atender todas as pessoas, e a gente vive um sentimento de culpa, que é inato do ser humano, e do qual nós precisamos ser libertos, do qual o Eli Moreira precisa ser liberto. Nós sentimos culpados porque nós não conseguimos atender as pessoas, né? Jesus desafiou os discípulos a alimentar a multidão, disse: por que vocês não dão comida, vocês mesmos, para elas, para essas pessoas, né? Por outro lado, nos nossos dias, as multidões, elas preenchem um vazio. As pessoas querem ser seguidas por multidões, e as multidões dizem para nós o que nós vamos fazer. Hoje os influencers, que são pessoas que têm muitos seguidores, estão sendo cortejados pelas empresas, por uma série de pessoas que estão querendo entender como é que as multidões os rodeiam. A pergunta é: será que os famosos têm as respostas? De verdade, quando a gente começa a olhar para as multidões, a gente penetra num círculo de necessidade e de atendimento. Pessoas precisando, e a necessidade de que outras pessoas possam atender essas pessoas. Mas o que acontece com o ser humano quando ele não compreende a prioridade que Jesus tinha na sua vida? É que a gente acaba se perdendo na multidão, entre o que a multidão deseja, entre as suas ansiedades, aflições, angústias, e o que nós somos capazes de fazer.
Mas Jesus nos ensina uma coisa sobre andar sobre um mar de incertezas, que se inicia com quais são as suas prioridades. E se você que está me ouvindo nessa oportunidade também está diante de um mar de incertezas, diante de uma série de coisas inconclusas, diante de desafios de atender uma multidão de problemas e de pessoas as quais você não consegue atender. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que para entender a prioridade de Jesus, você precisa entender que Jesus é o milagre de Deus. Que o milagre para a sua vida e para a minha vida é o próprio Jesus. Que se a gente não está com Jesus, a gente está num barco até que a gente imagina e entende que é o barco que Jesus quer que nós estejamos. Mas quando a gente não está com Jesus ao nosso lado, de verdade, o milagre de Deus que acabou de acontecer parece que ficou há horas atrás. O texto fala sobre a quarta vigília. Os judeus dividiam uma noite de 12 horas em 4, tá? A quarta vigília é das 3 às 6 da manhã, imaginando que 6 horas é a hora do amanhecer, tá? Então os discípulos partiram no fim da tarde e eles estão tentando atravessar o mar da Galileia durante horas a fio. Eles já estão muito distantes da terra, mas eles estão muito distantes de chegar do outro lado. A segunda coisa que a gente entende, vendo Jesus despedir as multidões sozinhas, atender às necessidades da multidão, mandar que elas vão embora. É interessante isso, entender que Jesus é que estava despedindo as multidões. Por quê? Porque as multidões nunca querem largar o seu alvo, o seu objetivo. E Jesus entende uma coisa extraordinária, que naquele dia ele atendeu as pessoas que ele precisava atender, que ele proclamou a mensagem de Deus para as pessoas que ele precisava ter mandado, e agora ele despede as pessoas e diz: agora é hora de você ir para casa. Mas Jesus mesmo não embarca com os discípulos, mas ele vai para o monte para orar, ele vai passar um tempo com Deus. E o que é que ele sabe? Ele consegue, do lugar de onde ele está, ele consegue ver o barco que está sendo açoitado pelas ondas por causa de um vento contrário. Mas Jesus está debaixo nesse momento de oração e da sua vida inteira, sob a vontade soberana de Deus. Deus sabe o que está fazendo. Há muitos momentos em que a gente quer questionar, a gente quer discutir se Deus sabe o que Ele está fazendo. Jesus não, Jesus sabe que a vontade de Deus é soberana e que não existe uma vontade, um plano melhor do que o plano de Deus. Ele também sabe uma coisa que os discípulos vão aprender: que o mundo espiritual, o reino de Deus, está acima do reino dos homens. Que Deus reina e que o seu propósito, o seu plano está acima do governo dos homens. Não são as multidões, não são os influenciadores que vão guiar a sua vida, mas o plano de Deus, o mundo espiritual, o reino de Deus governa sobre o mundo dos homens. Então qual é o objetivo, a prioridade de Jesus? Estar na presença de Deus. Como? Em oração. Jesus investe muitas horas em oração. Com certeza, Jesus despediu as multidões quando o sol estava se pondo, e aqui o texto nos diz que o momento final desse texto são as 3 horas da manhã, entre 3 e 6 horas da manhã. Jesus passou esse tempo em oração. Era uma prioridade absoluta para Jesus orar. Para Jesus era necessário orar, porque uma das maneiras de ver o mundo é nos colocarmos de joelhos diante de Deus e dizer: Senhor, o Senhor governa o mundo, o Senhor reina, o Senhor sabe tudo, o Senhor pode tudo, eu me rendo aos seus pés. Eu e você somos convidados a olhar para o mar de incertezas debaixo de uma certeza. Uma certeza: Deus sabe o que está fazendo, Ele governa. E por mais que o mar esteja revolto, e por mais que você não saiba uma série de coisas, nada saiu do controle daquele que tem tudo debaixo do seu governo. Deus está acima do mar. Deus está acima do mar.
O mar pode ter aos seus olhos perdido o controle, você pode ter feito todo o seu esforço, você pode ser alguém que gastou a sua vida conhecendo o mar, e você não sabe mais o que fazer. Mas eu queria mais uma vez lembrar que Deus está acima do mar, porque o tempo e o modo de Deus agir são muito distintos da maneira de nós seres humanos agirmos. Deus sabe o que faz, Deus sabe o tempo, Deus sabe a maneira como Ele vai agir com precisão para socorrer as nossas necessidades. Então, quando eu e você olhamos para como Jesus age as situações, como Ele é capaz de despedir as multidões ao invés de se misturar e se perder com os desejos da multidão, como Jesus é capaz de ver que os discípulos seus estão sofrendo, mas que Deus governa, e talvez você e eu estejamos sofrendo, e nós tenhamos perdido a noção de que Deus governa, de que Deus sabe, que Deus é bom, que o Deus que deu comida para mais de 10 mil pessoas, talvez 15 mil, você imagina, eram só homens, 5 mil. O Deus que proveu alimento para aquelas pessoas continua sendo Deus, mesmo que o vento seja contrário. A prioridade de Jesus, se a gente tivesse que resumir, é estar com Deus, reconhecendo a sua atuação, reconhecendo a sua maneira de agir. Em segundo lugar, quando a gente está desafiado a andar sobre um mar de incertezas, nós precisamos entender algo muito claro, que tem que ficar para nós, é que eu e você somos desafiados a andar por fé. E fé não é força de vontade, fé não é uma disposição de ser, sabe, arrojado, ou de ser corajoso. Não, fé é depender de Deus, é confiar em Deus. Enquanto Jesus está nesse momento de busca de Deus, os discípulos estão vivendo uma coisa que é muito difícil, um vento contrário. Quando o vento está a favor, a gente não percebe. A gente só vê que as coisas estão indo fácil, mas quando o vento é contrário, é impossível navegar. Um barco à vela, navegar com vento contrário, totalmente contrário, é muito difícil, contra o vento e contra as ondas. Vento é sinônimo de ondas. Sabe, os discípulos estão apegados a despedida de Jesus, a meta que Jesus lhes deu: atravessem o mar. Eles têm um propósito, mas Jesus não está no barco. O que teria acontecido com eles depois de um milagre esplêndido, maravilhoso? Como os discípulos têm dificuldade de compreender os milagres? Como eles têm dificuldade de entender que a vida não está no controle deles, como cada um de nós tem dificuldade de entender os milagres. Todos os seres humanos têm essa dificuldade, sabe? Dificuldade para compreender o que é que Jesus pensa, o que é o reino de Deus. Nós sempre tentamos entender ou fazer uma fusão entre o reino de Deus e o nosso reino, o reino dos homens, sabe? Nós temos que travar uma batalha para compreender o propósito divino, uma batalha para andar por fé, porque a nossa tendência é transformar o reino divino no reino dos homens. E eu queria te dizer que tudo está sob o controle de Deus, na sua opinião, ou depende das circunstâncias? Sabe, Deus governa, e o seu propósito é presente para a minha vida e para a sua vida. Mas surge uma pergunta para os discípulos no meio desse processo de um vento contrário e de uma incapacidade de concluir a missão: onde Jesus está? Onde Ele ficou? Qual que é o propósito de Deus no meio dessa tempestade? E muitas vezes a atuação de Deus vai contra as nossas crenças. Havia
entre os pescadores da Galileia, nesse período de Jesus, uma espécie de crença, que uma vez que uma pessoa visse um fantasma em alto mar, que o barco ia afundar. Então, quando Jesus vai até eles, nesse período entre 3 e 6 da manhã, andando, eles gritam: é um fantasma, aterrorizados, porque imediatamente vendo um fantasma, o barco afunda. Essa é a crença que vários pescadores e várias pessoas da Palestina têm a respeito disso. É interessante como a nossa fé em Deus se mistura com crenças que são tolas, que misturam roupas, misturam misticismo, misturam mandingas, palavras mágicas, cultos mágicos, encontros mágicos, que vão dizer como Deus vai atuar. E às vezes nós temos a sensação de que as coisas vão sair do controle divino, porque as crenças, as roupas, até a condição de nós termos um culto presencial, parece que vai afundar com a nossa fé, com o nosso caminhar. Mas Jesus vai até eles, e alguns dos evangelhos dizem que ele faz menção, ou seja, é como se ele fosse passar à frente do barco andando, quando eles gritam, sabe? E Jesus diz: tenham ânimo, ou seja, tenham coragem, confiem em Deus. E a resposta que Pedro dá, quando Jesus diz: sou eu, é a seguinte: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Por que a gente pergunta se és tu, Senhor? Porque quando o mar de incertezas toma conta da nossa vida, e talvez você esteja vivendo isso, nós temos dúvidas de várias coisas. Os milagres, apesar de serem recentes, serem algumas horas atrás, nós estamos famintos por milagres e famintos por mágica. Nós estamos sempre esperando que algo novo aconteça. A gente está sempre esperando que Deus atenda tudo que a gente quer. Se és tu, Senhor. Não sei se você está cheio de dúvidas, se Deus o abandonou, se Deus o deixou, e você está num ponto de imensa incredulidade. Eu queria te dizer que andar sobre o mar das incertezas só é possível por meio da fé. E fé é confiança em Deus, na pessoa de Jesus. Sabe, por que chegamos a perguntar se é Deus que está conosco? Porque existe um conflito entre as nossas crenças, sabe? Entre aquilo que nós acreditamos sobre Deus e aquilo que Deus é. Muitas das nossas crenças negam a pessoa de Deus. Já tenho falado isso várias vezes. Quando alguém se confessa seguidor de Deus, mas é preconceituoso, quando alguém se confessa de verdade amar a Deus, mas profere coisas vingativas e agressivas contra os seres humanos, da sua própria fé, ou com uma fé que professa uma fé diferente da deles, é muito estranho, sabe? Muitas vezes o conflito entre aquilo que a gente espera de Deus e aquilo que nós estamos vivendo nos leva a perguntar: és tu, Senhor? Se és tu, Senhor. A segunda coisa que gera um conflito para questionar a atuação de Deus é quem é Jesus e quem nós somos. Pedro tem vontade de andar, de ir ao encontro de Jesus, não tem nada de errado nisso. Mas muitas vezes o que a gente percebe quando a gente quer andar com Deus, de verdade, é que a gente precisa de transformação. E sem transformação a gente não consegue andar com Deus. É uma luta por fé, para que nasça uma nova convicção. É uma necessidade de que a gente aceite o desafio de ir até Jesus, quando a gente não pode nem ir até Jesus se não for pela fé que Deus colocou no nosso coração, sabe? Andar sobre as ondas era o desafio de Pedro agora, para se encontrar com Jesus, que vai até ele lá, naquele exato momento onde eles estão vivendo uma crise de
como é que nós vamos concluir a missão que Deus nos deu? Como é que nós vamos caminhar? Para andar sobre as ondas, em primeiro lugar, nossos olhos têm que estar em Jesus. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, tudo está dando certo. Eu acho que o problema de muitos de nós em relação às instituições religiosas é que, enquanto a gente está numa instituição olhando para Jesus, a gente consegue caminhar. Mas há um momento em que a gente começa a olhar para o tamanho das ondas. E há um momento ainda em que as ondas entram dentro de nós. E quando as ondas entram dentro de nós, se instala um medo terrível. E o medo, de fato, cria um castelo dentro de nós. Começa com pequenas construções, talvez baseados nos fracassos que nós vivemos, talvez aproveitando as oportunidades que as tragédias criaram sobre nós, e ele cresce quando as ondas se tornam imensas. As incertezas, as ondas das incertezas, quando elas vão para perto de nós. Então, o medo encontra um lugar e Pedro começa a submergir. E esse é o momento dele aprender a pedir socorro divino. É muito perigoso se tornar uma pessoa religiosa que imagina que não precisa de ajuda divina, que se sente parceiro com Deus nos seus negócios, na sua vida afetiva, como se Deus fosse seu igual. De verdade, eu e você precisamos pedir socorro. É o que Pedro faz. Senhor, socorre-me, eu estou afundando. Se você tem tentado ser um super homem, uma super mulher, esse não é o caminho da fé. O caminho da fé é entender que nós precisamos de Deus sempre e que nós precisamos de socorro. Nós precisamos criar uma nova relação com Deus, onde nós entendemos as nossas limitações e nós aceitamos, e que viver ao lado de Deus significa olhar para Ele, mas também pedir socorro quando nós perdemos a capacidade de olhar para Ele. Por outro lado, eu e você, para andarmos por fé, como nós temos visto, é preciso que Jesus esteja no controle do barco, no controle das ondas, no controle do mar da vida, no controle do que está dentro do nosso coração. E para isso eu e você precisamos ter a experiência que os discípulos tiveram naquela madrugada, quando Jesus entra no barco. O vento cessa imediatamente. E por conseguinte, cessam as ondas. E os discípulos adoram Jesus. Provavelmente com o rosto colocado na madeira do navio, adoram a Jesus. E Jesus aceita a sua adoração porque Ele é Deus. E a adoração significa contemplar o que Deus faz. Não o que Deus fez no passado, mas o que Deus está realizando agora, no mar de incertezas. Pela fé. E nós adoramos a Deus, não porque saímos do milagre da multiplicação dos pães, mas no meio da tempestade, quando as coisas estão incertas, porque Jesus está conosco, nós o adoramos. No barco da nossa história, não na história do outro, que parece tão melhor do que nós. É um tempo de contemplar e entender que a graça divina é maior do que um socorro passageiro, que Jesus no barco é mais importante do que a tempestade acabar. A graça é maior do que um socorro repentino. É Deus conosco. E isso é a graça divina. É a graça que se manifesta através do amor divino, do olhar misericordioso de Deus para conosco quando nós estamos no meio de uma tempestade de incertezas. É reconhecer que Deus vai guardar a nossa jornada, que o mesmo Jesus que nos recomendou a entrar no mar da Galileia é o mesmo Jesus que estará conosco para sairmos do mar da Galileia, porque Jesus é o milagre. Deus é o milagre da minha vida e da sua vida. Quero orar por você, quero orar com você, que está
de fato num mar de incertezas, desafiado a andar com Deus e desafiado a confiar em Deus pela fé. Eu quero orar por você também que está perguntando se é Jesus mesmo, se Ele ainda está com você e se você é capaz de andar com Ele. Se essas dúvidas e essas incertezas e o medo começou a construir uma fortaleza dentro de você, uma fortaleza de terror, eu quero convidar você a orar. Senhor, eu peço que cada pessoa que está com o seu coração tão cheio de medo, de incertezas, de dúvidas, de não saber exatamente o que o Senhor quer para a vida de cada um deles, eu os abençoo em nome de Jesus e peço que cada um deles possa aprender a andar contigo no meio de um mar de incertezas, das incertezas humanas que não estão sobre quem tu és e sobre teu Filho Jesus, mas estão sobre nós. Muda a nossa sorte, nós precisamos de ti. Eu abençoo cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e peço, Senhor, que o Senhor realmente as ampare pelo teu imenso poder e graça, no nome do nosso Senhor Jesus, amém. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, o poder consolador, transformador do Espírito Santo seja sobre vocês, povo de Deus, agora, num mar de incertezas, debaixo de tempestade, que surja o tempo da adoração e o tempo de compreender e experimentar a graça de nosso Senhor sobre a sua vida e sobre a vida de todos os seus. Que Deus os abençoe, que Deus a abençoe e o abençoe. Aproveite nos nossos canais que estão aí para enviar mensagens, para se aproximar de nós, para fazer perguntas. Eu vou estar à sua disposição, como quero desde já me prontificar para apoiá-lo em tudo que for necessário. Deus nos abençoe.